E o que eu sou hoje, a minha formação, entrei no seminário com 16 anos, né? Então, o que eu sou hoje, eu devo muito às pessoas, aos padres, aos formadores, né, enfim, me educaram, né, com 16 anos, um menino, né, entrou no seminário em Bom Jesus, depois foi para Teresina, entrou 17, 18 anos na faculdade, também uma criança, né, hoje tenho 31 anos, não me arrependo de ter entrado, pelo contrário, foi uma experiência incrível ter participado, né, ter me aventurado na igreja em si, né, tá? Talvez eu tenha usado a palavra infeliz agora, uma aventura, mas entenda que não foi uma aventura no sentido de, vou ver, vou. E de fato, eu tinha essa curiosidade, tinha essa vontade de me tornar padre, né? Mas, na verdade, no fundo, o que eu queria era ajudar minha família e tal. Enfim, temos aqui, vocês estão vendo a plataforma, estão vendo a atividade? Sim, senhor. Certo, então nós temos aqui a disciplina de filosofia, né, a atividade, como vocês podem ver. Olá, caso não entendam, leiam de novo, com calma. E aí, realmente, é um exercício de leitura, né? Não é uma linha só, né? Então, você tem que ler com calma. É necessário paciência e atenção na hora de ler e escrever. Digo isso, pois vivemos um clima de muita tensão. É muita tensão. Você não pode ninguém espirrar que você está ali, né? Meu Deus, sabe, eu estou de máscara, mas será que a gente chega em casa, tem que lavar a mão, tem que tomar banho, tem que trocar de roupa, tem que... Enfim, é tensão, é um clima tenso que nós estamos vivendo. Não somente devido à pandemia, mas devido ao excesso de informações. Por isso que ficar em grupos, vendo mensagem de outras pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, isso não agrega. E redes sociais que temos para administrar. Essas ações tiram nosso foco e fragmentam. Se você acabou de ler Rousseau, se você acabou de ler o capítulo lá do livro de Bittar, que eu tive o trabalho de recortar bonitinho, colocar lá na plataforma para não ficar aquelas 1000 e tantas páginas, pois é, que às vezes se assusta, eu tenho que ler tudo isso. Não, é só o capítulo de Rousseau. Pois é, eu tive o trabalho de recortar e colocar na plataforma. Então, se você terminou de ler o capítulo e foi para o Instagram, ver o stories daqueles famosos, ver BBB, aquele conhecimento que você adquiriu de Rousseau acabou, evaporou. Se evaporou, acabou, se diluiu. Você não pode, acabou de ler um conteúdo e ir para uma bobagem, para uma rede social, para alguma coisa do tipo. Porque esse conhecimento, isso é a mente humana, é a neurociência que fala, não sou eu que estou dizendo. Se fragmenta, o conteúdo precisa, né, ter ali um descanso, você precisa pensar, precisa criar sinapses, né, e sinapses coloridas, não monocromáticas, tá? Isso, sinapses são as ligações neurais que você tem que ter. Para se fixar um conteúdo, você tem que fazer isso, né? Então, portanto, propõe um desafio. Qual é esse desafio? Contextualizar a Constituição Federal de 88, século XX, portanto, com Rousseau do século XVIII. Nossa, é muito distante. Pois não me explique quais as diferenças. Já que tem distância, me explique quais são essas distâncias. Se tem aproximação, me explique quais são as aproximações. Compreenderam? Então, professor, mas é um abismo que separa Rousseau da Constituição. Então, construa essa ponte ou até mesmo o muro. Você tem que construir agora. Fazendo essas alusões, você tem que escrever uma dissertação, né? Claro, respeitando assim o fator histórico social de Rousseau, escrever uma dissertação, escrever um texto, não equiparando, não igualando, né? Mas se você considera que é diferente, para isso você tem que estudar Rousseau. Para isso você tem que ler o contrato social, ou até mesmo uma resenha, ou assistir a aula várias vezes, ou ler o conteúdo, ler lá o capítulo, tem que ler o capítulo. Não tenho tempo para ler essa obra toda, é muito grande. Tá, tudo bem, lê o capítulo, pelo menos, para você entender o pensamento de Rousseau. E isso, depois, é claro, você vai contextualizar com a Constituição Federal. Após constatar as características, ou seja, de Rousseau e do contrato social com a democracia brasileira, construa um texto dissertativo argumentativo, mínimo 3 páginas. 3 páginas, né? Rapidinho você constrói isso. Claro, se você tiver bagagem, vou construir agora, nunca leu Rousseau, não sabe o que a Constituição fala, aí não tem como, né? Então tem que ter paciência na hora da escrita. Olha, gente, nada
Conhecimento de verdade, conhecimento mesmo. Não informações de memes de WhatsApp. Não, isso aí não. Não status. Não, isso aí não é conhecimento. Não. Conhecimento de verdade tem que ser amadurecido com atividades como essa. De você produzir, de você criar. Né? Então, você vai criar um texto. Ah, professor, consegui só 2 páginas, tá bom? Não tem problema, 2 páginas, ok. Você pode enviar, tá? Não tem problema, tá bom? Então, pesquise no Google Acadêmico, ou seja, outras fontes para fundamentar seus argumentos. Nada de blog Jus Navegante, Jus Brasil, blog da menina do direito, nada disso. Isso não é ciência, isso não é conhecimento científico e muito menos acadêmico, enfim, não diz respeito à ABNT. A lei que vocês têm que seguir agora é a ABNT, e para toda a vida. Para toda a vida. Você conhece um bom advogado, um bom profissional também no direito, pela estrutura de uma peça, né? Enfim, uma preparação para um oitivo e tal, né? É isso, você tem que escrever minimamente ali, respeitando as normas, não somente do regulamento, regimento de como produzir esses arquivos, esses documentos oficiais, mas também um artigo científico. Tá? E estamos aqui para aprender. Então, leiam, pesquisem, revejam os conceitos, abandone o hábito, né, de na primeira dificuldade, não sei fazer. Professor, não sei fazer. É? Paciência, vai ficar sem nota. Para trás, nem para pegar impulso. Essa atividade, toda a turma, eu vou pegar da outra turma. Pega que eu vou constatar que não é seu, é da outra estudante da outra turma, que eu sei, eu conheço a escrita de vocês. Vocês já fizeram fora. Eu conheço o ritmo de escrita de vocês. Tá? Eu vou colocar aqui, vou engabelar o professor, vou pegar aqui da internet essa citação e não vou dizer quem foi que citou, eu vou colocar no meu texto. Eu sei que foi da internet. E eu tenho também um farejador de plágio. Eu, às vezes, nem preciso do farejador. Eu só coloco... Como é o nome desse farejador? Copy Spider. É simples, eu não escondo. Tem um professor que esconde e tal, vai pegar o aluno. Não, eu quero que você aprenda a usá-lo, inclusive. Copy Spider, para ver se não tem plágio, para ver se não tem cópia da internet. O nome é Copy Spider. Você pode baixar no computador. Eu não tenho aplicativo para celular. Baixa no computador e você processa o arquivo dentro desse programa. Ele vai constatar, vai dizer para você qual a citação que está sem referência, o que aparece de vermelho é porque você pegou da internet e não citou, né, não colocou entre aspas, ou recua. Agora vocês têm tinha uma professora muito competente, mas agora a professora Marta, né, com certeza vai ensinar tudo isso para vocês, certo? Nesse curso é preciso capacidade crítica, né, ou seja, curso de Direito, né, e estamos desenvolvendo. Isso é com calma, não é do dia para a noite. Essa atividade tem uma semana para fazer, né, uma semana, ou até mais, eu acho. Dia 20, né, vai entregar. Ou é dia 20 e... é porque aqui é outra turma, né? Deixa eu ver dia aqui. 23. 23, aí tem mais de uma semana, né? Então, com calma, paciência. Tem que ter paciência na hora de estudar, na hora de escrever. Ninguém é um HD, não colocou lá e tudo tá na máquina. Não, mais do que um HD, porque olha a quantidade de memória que você tem, né? Desde a infância até agora. Não cabe em 1 tera. A mente humana é o único HD em expansão, né? Em dilatação constante, tá? Então, muita paciência, muita tranquilidade, não se apavora, meu Deus, não sei fazer. Calma, respira, e nós estamos no curso superior. Não é uma atividade que eu vou postar de qualquer jeito aqui. Não é de qualquer jeito. Você tem que pensar para fazer, tá? Tem audácia de pensar por si mesmo. Vou pegar da internet, vou então pegar ali de outra turma, da outra turma, do primeiro bloco, e vou copiar e colar, e vai dar tudo certo. Não faça isso, que você está se traindo. Tá? Então, tem essa audácia de, poxa, eu vou me superar, é um desafio. Então, eu vou me superar, eu vou vencer esse obstáculo que eu tenho para escrever. Aí a pessoa, eu detesto escrever. Pô, tu tá no curso de Direito. Tu tá no curso de Direito, detesta escrever, detesta ler. Tem que amadurecer essa ideia, não. Tem que parar com esse sentimento. Detesta escrever, detesta ler. Você vai fazer isso só a vida toda. A vida inteira você vai ler e escrever. Vou fazer o concurso para analista. Tá bom, ok. Você faz o concurso. Agora, analista tem processo que tem 200 páginas. E aí? E você tem que ter uma leitura técnica. Não vou ler essas 200 páginas, vou ler 3. Mas aí acaba que você vai
vai mandar para o procurador, para o promotor, para o juiz, uma análise errada, falha, e aí cai na mão do juiz e ele vai constatar isso, ou até mesmo ele pode errar porque você errou. Então tem que ter essa cautela na hora de dizer certos comentários. Ah, eu não gosto de ler. Tá, comece a gostar. Tem que começar a gostar de ler. Ler mesmo. Não ler parágrafos soltos. Ah, entendi um sou. Não. Eu vou sentar e vou ler essas 8 páginas do capítulo. Tranquilo, rapaz. Isso aí você lê em 2 horas. Ou até menos. Tá? Tranquilo, vai dar certo. Tá bom? Então, anexei o livro. Tem aqui o livro de Rousseau, caso vocês tenham interesse de ler. E, claro, o capítulo já está lá na plataforma, na capa da plataforma, tá bom? Temos aqui a atividade 1. Atividade 1, e aqui é o layout da disciplina. O layout não, o template, onde vocês vão anexar o trabalho de vocês, tá? O trabalho de vocês. Alguma dúvida? Tem 8 dias aqui para enviar, né? 8 dias e 2 horas ainda. Então dá tempo que sobra, dá para fazer até mais do que 3 páginas. Hein, professor? Aí o senhor pediu as 3 páginas, né? Só que Sim. 2 páginas, se eu fizer 2 páginas e meia, né? E, tipo, no meu contexto, se tiver tudo explicadinho, não serve, eu tenho que completar, caçar alguma coisa para completar. Como eu falei, se você enviar 2 páginas e responder o que está pedindo ali, tudo bem. Ah, tá, Não eu não tem tinha problema. entendido dessa parte, entendi, desculpa. Tá Era bom? isso minha dúvida. Uhum. Agora, tem que completar, tem que colocar referência, tem que ser um trabalho de faculdade, né? No final tem que colocar, citei ali uma referência, eu peguei no Google Acadêmico, eu já ensinei como usar o Google Acadêmico, né? Se não, é tranquilo, é só digitar Google Acadêmico, que vai aparecer lá no Google e você clica, né? Então, não tem por que você ficar achando que é difícil, não tem nada de dificuldade aí nessa atividade, tá? Dificuldade, às vezes você pode estar criando um obstáculo na sua mente para não fazê-la, ou porque está muito difícil, eu não tenho tempo. Tá, não tem tempo para fazer, mas tem tempo para rede social, né, e tal. Professor, o senhor está muito sério hoje, está dando bronca. Não é bronca, mas é só um chamamento, né? Que eu estou fazendo com vocês para que vocês possam ter esse espírito de realmente uma faculdade, né? Uma faculdade que no futuro vocês irão, assim, claro, compreender. Tá bom? Então, eu só vou compartilhar aqui o template para que vocês olhem, né? Analisem aqui como é que a gente vai proceder. Vocês não vão enviar como no fórum. Você tem que enviar um arquivo, tá? Um arquivo. E hoje em dia, pessoal, tudo é digital, tudo é virtualizado, processo, tudo que vocês forem fazer na justiça, papel, hoje em dia está se tornando quase que obsoleto. Ou seja, processos físicos não existe mais, tudo é eletrônico. Né? Até mesmo por uma capacidade, por uma questão de economia e de respeito, né? À natureza e tal. Então, tudo é eletrônico. Eu não sei enviar. Aprende. Aprende. Eu não sabia mexer na plataforma, eu aprendi. Tá? Não vem dizer, não sei, aprende. Sempre tem essa resposta para você. Então eu posso aprender. Tá aqui, ó. Você vai colocar o seu artigo abaixo. Você vai começar, precisa de título? Não, não precisa de título. Se você quiser dar um título, fica à vontade, tá? Você vai começar. Contexto. Primeiro vai falar de Rousseau, para o meu contexto. Depois, falar do contexto da Constituição, como é que ela foi surgiu. E em seguida, começa aí a sua análise, né? Falando sobre a análise, ou seja, linkando a democracia de Rousseau e a democracia do século XX, no caso da Constituição, chegando até os dias de hoje, né? Entenderam? É isso. Aqui é onde você vai inserir o texto, e você começa a digitar e vai estar tudo certo, tranquilo. Precisam enviar em PDF? É bom que você aprenda como transformar um arquivo em PDF. Eu não sei, tem uma ferramenta chamada YouTube, coloca lá, como transformar o Word em PDF. Pronto, você vai ver que é muito tranquilo, no próprio Word tem ensinando a fazer, tá? Alguma dúvida aqui? Deixa eu ver. E o quê? Também queria saber. Tá. Entendi agora.
Estou pronto, ok. Alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida. Vamos começar aqui a continuação, né, o término do pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que influenciou pensadores como Norberto Bobbio, por exemplo, né? Influenciou, né, os próprios escritores da Constituição. Evidentemente que tem muitas críticas à democracia de Rousseau, tá? Não é uma democracia para se colocar de paraquedas hoje em dia. Ah, vamos transformar o Brasil numa democracia segundo Rousseau. Ah, tudo bem, pode causar aqui um estremecimento e até chegar a um totalitarismo, né? Totalitarismo da maioria. Já já vamos ver. O que é que não está aparecendo aqui? A tela inteira. Olha. Aqui já. Só um segundo, deixa eu transformar aqui em apresentação. Então, na aula passada, nós vimos Locke, Hobbes, tá? Na aula passada, no caso, ontem, vocês com certeza já assistiram Montesquieu, né? E aí consolida esse pensamento também dos contratualistas, né? Montesquieu não é um contratualista, ele vai falar sobre a tripartição dos poderes. E é interessante o Lucas colocando lá muito e elogiando, né? O pensamento de Montesquieu. Se vocês observarem na aula, o Montesquieu vai falar que um poder limita o outro, né? A lei limita a lei. Oh, como assim a lei limita a lei? É justamente isso. São interdependentes, né? Ao mesmo tempo, eles não podem fazer o que quiser, né? Não podem fazer o que quiser. O caso legislador, tá? Tem que sempre respeitar, sim, os limites da Constituição, tá? Então, vocês estão observando aqui no slide. Ok. Então, Rousseau é um contratualista, nós observamos na aula passada que o pensamento de Rousseau, ele, de certo modo, a metodologia que ele utilizou tem muito, né, muito parecido com, não somente a metodologia, mas o ritmo, né, com John Locke e Hobbes, por isso que são chamados contratualistas, sempre tem um contrato envolvido, um acordo envolvido, né? Mas, claro, o resultado desse acordo muda, né, entre Hobbes, Locke e Rousseau, tá? Enquanto Hobbes é um totalitarismo, é uma monarquia, né, já o Locke vai falar sobre o liberalismo. Rousseau vai falar, claro, evidentemente, sobre a democracia. E veja que está aqui, ó, olha o ano dele, né? Olha o ano, importante o ano, a história, né? 1712 a 1778. A Revolução Francesa já, quando Rousseau morreu, já tinha, não é que já tinha acontecido, mas estava em curso, né? Em curso. E Rousseau que originou, né, que deu assim a base para a Revolução Francesa. Né? Me lembro que o Marcos até falava sobre por que a monarquia acabou ou pereceu. Alguns fatores, como, por exemplo, a mudança do feudalismo, a mudança... de novo isso, acredito. Tá, vamos, acho que não vai ter mais, não. Não esqueci de tirar aqui o áudio da gravação. Tá? Então, novamente, né, falando, algumas características, alguns fatores, como a questão da economia, né, a mudança entre o feudalismo para o capitalismo, questão da própria revolução científica também auxiliou nisso, né, o êxodo, né, a comunidades rurais, que até então tinham economia de subsistência, passou para a cidade, né, também a questão das doenças auxiliarem nesse processo de mudança e de crescimento das repúblicas, né, de um novo sistema que não estava dando conta mais da monarquia, né, presa ali no castelo, para dar conta assim dos problemas sociais da época, né, dos problemas sociais. Então é necessário, e aí claro, depois houve a grande explosão, né, da Revolução Industrial, questão da máquina a vapor, do carvão primeiro, depois a eletricidade. Isso tudo não mais, a questão da monarquia não correspondia a essas revoluções, né? O pensamento monárquico se realmente encapsulou e
ou ele cedia lugar para um parlamentarismo, que é no caso a Inglaterra, por exemplo, ou estava fadado a ser eliminado, né? A realmente não ter essa herança monárquica, né? Como muitos países, né? Como muitos países houve também, tá? Bem, a Revolução Francesa é que se desenvolveu o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, né? No ápice da Revolução Francesa, houve essa explosão rousseauiana, né? Que vai influenciar, inclusive, Immanuel Kant, né? Tem uma obra chamada Emílio, que ele dedica à educação, né? E é muito boa, bonita essa obra, mas também é muito densa, né? Tem aí mais de 500 páginas, tá? Mas para dizer o quê? Que a educação pode ser ensinada, pode ser refletida, a ética é ensinada, ninguém nasce ético, né? Como já dizia Aristóteles. Discurso, indico também como leitura, né? Mas para nossa atividade importa o contrato social, mas também existe aqui o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. A origem da desigualdade entre os homens, tá? Então, a nova Heloísa, né, contrato social, claro, dicionário de música, Emílio. Rousseau, assim como Hobbes e Locke, é outro dos pensadores modernos que formulou a teoria contratualista sobre a sociedade e Estado, né, Estado-sociedade. Né? Rousseau fala, e vamos falar, acerca da legitimidade da vontade geral. Ou seja, a maioria para Rousseau, deve ter, assim, a sua predominância, né? Deve ter, assim, a sua predominância. Tem dúvidas aqui nessa questão da maioria, né? Tem falhas com relação a essa maioria. Porque a minoria? E quem não votou a favor? E quem não concordou com o que estava sendo discutido? E Rousseau acredita muito na democracia direta, né? Ou seja, de própria população, as próprias comunidades da época, né? As pessoas, os cidadãos da época, modificarem, criando assim, sugerindo leis diretamente, né? Diretamente, tendo contato direto assim com aquele que está, de certo modo, não representando, né? Representando, mas aqui para Rousseau o que importa é a democracia direta, ou seja, suponhamos que temos uma comunidade de 3 mil pessoas, relativamente pequena, né? São Gonçalo, por exemplo, né? E aí nós decidimos um acordo ali, vivemos primitivamente, né? Não chega a ser um estado de guerra como Hobbes, mas temos ali disputas, temos conflitos, e vamos então entrar em um contrato social. Nesse contrato social, vamos optar por decidir juntos, né, as coisas, as demandas da sociedade, daquela comunidade. Evidentemente que não podemos ter como base como eu falei, né, colocar assim, a democracia de Rousseau para os dias atuais. Em São Paulo, se reunir todo mundo para decidir uma coisa, não tem como. Então, por isso que nós escolhemos um representante. Aí o que difere, né, da democracia rousseauiana, né, democracia rousseauiana, justamente por isso. Porque a democracia que nós temos hoje no Brasil é uma democracia representativa, né, é uma democracia indireta, né, que nós elegemos alguém, representante, seja do executivo, do legislativo, para decidir por nós, né, nós depositamos a nossa energia, ou os nossos ideais, ou os nossos sonhos, né, de um Brasil melhor, né, aquelas pessoas. E essas pessoas vão ter que pensar e refletir de acordo, evidentemente, à luz da Constituição, mas, evidentemente, propor leis que correspondam, assim, satisfaçam certas injustiças e sanem certas injustiças sociais, tá? Como nós vamos falar agora. Bem, mas antes de mencionar... começou. Antes de comentarmos, né, sobre a Constituição em si, nós vamos falar agora sobre o contrato social e certas características, né, da obra A Origem da Desigualdade,
social. Por quê? Mas como seria tão bom se ninguém passasse fome, né? Como seria tão bom se todo mundo tivesse uma casa, um lar, né? Então, no contrato social, Rousseau defende a tese de que o único fundamento legítimo do poder, o único fundamento legítimo do poder é o pacto social, pelo qual o cidadão, o contrato, melhor dizendo, né, pacto é bem robesiano, né, por isso, né, pelo contrato social, o cidadão, cada cidadão, como membro de um povo, concorda em submeter sua vontade particular à vontade geral. Então, se você tem individualidades, peculiaridades, né, você vai ter que se reclinar diante da vontade da maioria, da vontade geral. Então, de certo modo, a equidade aqui não acontece. Lembra lá de Aristóteles, nós vimos a questão da equidade, né? É oportunizar mais aqueles que têm menos, uma justiça inclusiva, uma lei inclusiva, né? E aqui, então, se é a vontade geral, o próprio nome já fala, é a vontade da maioria. Não vai haver aqui uma situação de equidade, uma situação que vai valorizar suas particularidades. Temos uma prova onde todos têm que subir numa árvore, né? Todos têm que subir numa árvore. Mas nessa prova tem um peixe, tem um macaco, tem um elefante, tem uma girafa, e foi dada a mesma prova para todos, suba na árvore, igual. Mas o peixe não tem como. O macaco é rápido, né? Ele vai rapidinho, ele vai subir. A girafa, coitada, a girafa nem precisa, né? Que tá lá na altura para pegar a fruta. O elefante nem possível. Entende? Então eu dei a mesma prova para todos. Enem, eu dei a mesma prova para todos. Se vira. Tem o mesmo indicador aí de diagnóstico, de avaliação para todos. Se vira. Tá, tudo bem. Então, eu vou pegar aqui um estudante do SET ou até mesmo um estudante de uma escola pública em Teresina e vou colocar na mesma sala com a mesma prova para o estudante do Dom Barreto. Mas o estudante daquela escola pública na capital, o pai dele faleceu, teve que ficar sem internet porque teve que, né, perder uma renda, entende? Ou até mesmo o pai dele perdeu o emprego, sabe? Diversas intempéries que aquele estudante sofreu. Ficou sem internet durante quase o primeiro semestre de 2020 todo, perdeu conteúdo. E aí? O Dom Barreto teve aulas remotas, ar-condicionado, internet à vontade, computador, né, um Mac, né, não trava, totalmente disponível ali para ele, lanche. E aí? A mesma prova para todos. Nessa questão, não é a vontade da maioria. Aí onde está o conflito com a atualidade hoje em dia. Não é que a vontade geral vai predominar. Né? É claro que Rousseau que tem um contexto, né? Tem toda uma situação para ele pensar isso, né? Para ele pensar, porque ele está vivendo um período de transição, ou seja, monarquia para república, para, né, democracia. E é necessário ele lançar mão de alguma teoria, né, de pensar a realidade da época. Cidades pequenas, ele pensou essa democracia para cidades pequenas, para vilas, né, vilarejos. E aí dá certo, né? Aí dá certo. Pode até haver ali conflitos com relação a isso, mas uma democracia direta nesses padrões corresponde sim. Mas, voltando aqui para a valorização da vida natural, e aí temos a origem da desigualdade, características do discurso sobre a origem da desigualdade, a valorização da vida natural, ataque à corrupção, à avareza, vícios da sociedade, por isso que gerou a desigualdade entre os homens. Né? E veja que é uma linguagem bem masculina, né, entre os homens, como se não existisse desigualdade também entre as mulheres. Mas vamos respeitar o contexto do pensador. Exaltação da liberdade que o homem selvagem teria desfrutado na pureza de seu estado natural. Denunciando assim, o livro denuncia a falsidade e o artificialismo da vida civilizada. A vida civilizada para Rousseau é um artifício criado. Essa questão da civilização, né,
foi realmente uma padronização, um estereótipo, né, de vida civilizada, que para você ser, vamos dizer assim, ter uma vida boa, é necessário ganhar muito, ter, né, uma vida estável, né, o padrão da estabilidade. Todo mundo quer a estabilidade, né? E Rousseau fala, olha, começa daí, essa disputa, essa competição por uma vida civilizada, uma vida estável, que isso é uma criação, nós criamos isso. Né? As pessoas perderam o senso de dizer, olha, eu posso viver com pouco e viver bem. Né? Não numa perspectiva miserável, né? Mas, veja, diante de um Brasil que muitos desfrutam, né, de privilégios, aliás, poucos desfrutam de privilégios, e muitos não, né? E muitos não. Poucas famílias detêm, assim, um poder econômico no Brasil, sendo que a maioria do povo brasileiro está aí penando, né, vendo se consegue R$ 250 para se manter. Então, veja quão abismo veja como o Rousseau ainda é atual. Né? E temos pessoas que, não, a pandemia é benéfica. Benéfica? Nossa, se para aprender tecnologia tem que matar mais de 500 mil de pessoas no Brasil, quase 500 mil de pessoas no Brasil, todos estamos mortos. Estamos fritos. Aí tem que outra pandemia para a gente aprender outras coisas tecnológicas, nada a ver. Aí há benefício da pandemia. Benefício de quê? De morte? Não tem benefício. Eu não consigo enxergar. Não, temos que encarar. Tá, tudo bem, tem alguns aprendizados que não precisaria morrer tanta gente para a gente aprender. Questão de tecnologia, questão das aulas remotas, isso aí poderia aprender sem matar tanta gente. Então, esses discursos que é Alice no País das Maravilhas, né? Coitada da Alice, tão angustiada ali sem saber qual o caminho. Mas esses discursos que o Rousseau pode contribuir. Não, peraí. Tem muita desigualdade aqui, você dizendo que há benefícios. Benefícios para quem? Para o rico, tudo bem. Para aquela pessoa que estuda no Barreto, para aquela pessoa que estuda no Objetivo em Barreiras, para aquela pessoa que estuda numa escola particular, tudo bem, pode ter ali alguns benefícios, né? Ela pode tirar da cabeça dela, do pai, o pai pode ver isso, benefício. Mas eu acho que nem essas pessoas estão achando que tem tanto benefício assim, viver encapsulado, né, durante quase 1 ano e meio, em casa, tentando sobreviver, e a palavra é essa. Estamos tentando sobreviver, tendo assim uma produtividade mínima do esperado, né, e continuando. Veja o abismo que surgiu na sociedade brasileira. Né? Então, é muito grave, né, isso que o Rousseau retrata, e podemos sim contextualizar essa desigualdade que a pandemia ressaltou, desigualdade de informação. Ora, tem famílias que não têm celular, teve que vender o celular, tem famílias que não tem pacote de internet, tem famílias que não têm, né, o mínimo para se manter numa sala de aula virtual. Tem famílias que buscam internet em casa, ou buscam atividade na escola, e isso é a realidade aqui de Correntes. Buscam atividade na escola e ficam sem aula, porque não tem como, só fazem atividade. Uma pequena apostila ali, e não pode tirar não pode ter muitas cópias, muitas páginas ali, porque a escola não tem meios e o Estado não oferece meios para que a escola imprima esse material. Entende? Então é um abismo. Enquanto outros estudantes de escolas particulares têm livro, tira dúvidas, tem, né, os melhores aparelhos do mundo, internet à vontade em casa. Então ressaltou assim esse abismo. Olha a desigualdade de informação, por exemplo, de tecnologia, né? Então Rousseau dizia que cada homem, como cidadão, somente deve obediência ao poder político, né, se esse puder representar a vontade geral do povo ao qual pertence. O compromisso de cada cidadão, então, o contrato social, não é somente alguém que vai lá e vai representar, não. Ele tem que ouvir também a vontade do povo, né? A vontade do povo ao qual pertence. O compromisso de cada cidadão é com o povo, é com o seu povo, então aí visa a questão do bem comum. Então, claro, e aí quando ele fala do povo, é da maioria. Ele não está falando em individualidades. Já para um direito moderno, ou seja, um direito contemporâneo, um direito da Constituição, por exemplo, de 88, não cabe aqui a vontade da maioria, sim, tudo bem, mas e a outra parte? E dizendo minoria aqui não significa dizer que é com relação ao número de pessoas. Quando se fala minoria, é porque aquelas pessoas não são assistidas pelo Estado. Não tem ali políticas públicas para
ou para sanar, para corrigir determinada falha no sistema. Entende? Então, somente o povo é a fonte legítima da soberania do Estado, né? Da soberania do Estado. Então, assim como o cidadão passa a assumir obrigações para Rousseau, evidentemente, na Constituição fala também disso, em relação à comunidade política. Nós temos obrigações, por exemplo, votar, né? Fala que é facultativo, mas não, né? É livre, o voto é livre, tá, é livre, mas tem a multa depois, né? E já falei sobre esse posicionamento, a questão do voto, por exemplo, se, de fato, tivesse ali uma facultatividade, ou seja, uma liberdade maior para o cidadão, sem multas, caso ele não votasse, os políticos tinham que realmente repensar as propostas de governo, até mesmo as propostas políticas, porque eu tenho que convencer o cidadão a sair de casa para votar em mim. Isso se assemelha à política, por exemplo, norte-americana, né, a política dos Estados Unidos. Por isso que os candidatos ficam, sabe, apavorados ali em campanha eleitoral, porque eles querem que a população saia, e o americano não tem a obrigação de votar. Você tem que me convencer. Você tem que me convencer. Por que eu tenho que sair da minha casa, do meu lar, com toda minha pipoca, minha Coca-Cola, meu cheeseburger e tal? Por que eu tenho que sair da minha casa no final de semana para votar em você? Me dá motivos, me dá propostas que você vai realmente mudar o país. É assim, né? Não é algo obrigatório. E aí lá tem muito mais consciência política do que aqui, né? Tem muito mais consciência política, né? Essa questão, é claro, é uma questão cultural. Estados Unidos teve um processo, evidentemente, de divisão, lá não foi cultura, uma cultura de exploração, né? Aqui já foi uma cultura de exploração, né? A questão da colonização aqui foi exploratória, lá não foi territorial, tem toda uma questão cultural, não podemos fazer também comparações injustas, tá? Então, sem estar submetido à vontade particular de uma só pessoa. Então, essa pessoa não pode mandar, né, para Rousseau, né, impor leis, não, essas leis têm que ser discutidas. Isso para Rousseau. Respeitar as leis, obedecer à vontade geral, respeitar a si mesmo, cidadania e, claro, o bem comum. São as características basilares, assim, de um contrato social para Rousseau. Então, uma das hipóteses... Tá. Uma das hipóteses... Tá, vamos voltando aqui, vamos lá. Uma das hipóteses desenvolvidas em seu trabalho filosófico é da formação de um contrato social, né, o contrato social é, portanto, um pacto, ou seja, uma deliberação conjunta, no sentido de formação de uma sociedade civil. A pesquisa e a investigação rousseauianas não consistem em uma busca de acontecimentos ou fatos que se somem, né, resultariam na formação histórica da humanidade desde seus primórdios. Todos eles, né, tanto Hobbes quanto Rousseau e Locke, eles fazem, assim, um método em o seu trabalho histórico descritivo. Eles vão hipotetizar, vamos imaginar um exercício de reflexão, um exercício aqui mental, né? Vamos imaginar uma sociedade onde não tem leis. Qual a melhor forma de governo para colocar ordem? Aí o Hobbes vai falar, não, a monarquia. Defensor da monarquia. E todos esses pensadores, vamos dizer assim, desculpa o termo, mais lascado é Rousseau, né? Todos eles têm posses e tal, estão perto ali, de fato, de grandes pessoas da alta sociedade, né? Seja inglesa ou parisiense, né? Rousseau não. Rousseau aqui realmente, ele nem tanto, né, praticou o que escreveu, mas ele não tem tantas posses assim, né? Então, se assim fosse, seu trabalho seria puramente histórico descritivo, né? Histórico descritivo. Então, Rousseau vai hipotetizar, e claro, não podemos dizer, não, Rousseau só teorizou. Não, mas boa parte do que ele teorizou coadunou, tá? Tem como representação histórica aí a Revolução Francesa, por exemplo. Né? Liberdade, igualdade, fraternidade, são temas que nós encontramos na obra de Rousseau. Né? Na obra de Rousseau. Então, pessoal,
quando nós falamos, e aí, claro, nós temos outros slides, vocês podem ter acesso a esses slides, já estão na plataforma. Trata-se, em suma, de uma união de forças, pois se o homem não pode criar novas forças, ao menos pode, assim, unir-se para que as forças particulares se transformem em uma força maior, e assim, dessa união, possa surgir uma formação de organização em que a força de todos é maior que a força desorganizada, a força de um estado ali enfim, de desunião, tá? E as inglórias dos particulares. Então, eu tenho a minha vontade, sim, mas vamos pensar no bem comum. Vocês abdicam das suas particularidades, podemos assim, em nome do bem comum, tá? Em nome do bem comum. E aí onde está o erro, né, também de Rousseau, nesse sentido, o deslize, é claro, tem um contexto, tal, podemos respeitar isso, evidentemente, mas é preciso aparar as arestas desse sistema democrático de Rousseau, porque a vontade da maioria pode ocasionar, sim, um totalitarismo. Né? Veja o que aconteceu na Rússia, veja o que aconteceu, né, no Oriente, né, Stalin e né, no Oriente com, por exemplo, a figura de Mao, né, e a vontade da maioria. Tá, colocamos lá. E aí? O totalitarismo. Seja de direita ou de esquerda, matou muita gente. E toda espécie de totalitarismo é burro. Toda espécie de totalitarismo é inconsequente. Ele só sabe ver o seu umbigo. Né? Então, a vontade geral ali pode, né, nessa perspectiva, e quem fala isso também é Bobbio, pode desembocar em regimes totalitários, como ocorreu na história. Nem sempre a vontade da maioria, por isso que tem que haver órgãos reguladores, né, a questão até mesmo de fiscalização, e aí temos o STF, né, como grande hermeneuta da Constituição, que vai gerar jurisprudência, vai colocar freio também no executivo, né, pode também, peraí, né, você tem que ter essas medidas. Temos o legislativo também, que vai propor leis, tá? Então, tendo, liberdade para fazer o que quiser. Não, você não pode fazer o que quiser. Como Sarney falava, né, tem que respeitar a liturgia do cargo. Né, cada cargo tem uma liturgia, você tem que respeitar. Né? Montesquieu, assistam a aula de Montesquieu que vocês vão saber muito bem o que nós estamos falando. Né? A lei limita também ali um poder, né, que está limitando o outro, mas cada um ali, vamos dizer assim, exercendo, né, a sua responsabilidade, a sua missão, seu objetivo, mas sem interferir ali no espaço do outro, e claro, tendo assim a lei, né, de certo modo, limitando a própria lei, ou seja, a Constituição Federal é a base, é o grande princípio para as outras leis. Então, nenhuma lei pode ir contra o que está em princípios gerais, assim, na Constituição Federal. Tá? Então, a intenção é essa, né? A ideia é essa. Então, o contrato social possui respaldo, e aí já estamos quase finalizando, da vontade geral, que não se constitui meramente na somatória das vontades particulares. Não é só uma somatória, né? A sua, a do Januário, a do Lucas, a da Thaís, não, vamos somar aqui tudo. Não, não é somente essa somatória, mas que se coloca na posição de representar um interesse comum. É um interesse para todos ali. Né? Não é juntar várias vontades, ou seja, vários interesses. Não, vamos conversar, vamos dialogar para, sim, propor para o interesse comum, né? Vamos dizer assim, uma lei ou uma medida para o interesse comum. Características da vontade geral, né? Características da vontade geral não se constitui meramente na somatória das vontades particulares, mas que se coloca na posição de representar um interesse comum. É mais que simplesmente a vontade de todos, não está lastreada, né, com uma unanimidade, né, na ideia de unanimidade, ela não é geral por ser unânime, por não haver discordância. Sim, pode haver discordância, mas porque nela estarão contadas todas as ideias, todas as contribuições, todas as discordâncias que participam formalmente do todo, do sistema. Pode haver discordância? Pode, você vai estar lá. Agora, é necessário que abra-se, é claro, uma votação, é necessário que haja um consenso em prol do bem comum. O critério para definir a vontade geral é a participação de todos, com a
com a formação de um consenso da maioria, né? O consenso da maioria. Você pode discordar, né? Quem sabe, através da sua discordância, não muda os outros, né? Os outros não reflitam. E aí não pode ter apego a ideias, né? Não pode ter apego a ideias, é minha ideia, eu tenho que defendê-la e eu acredito nisso até a morte. Sim, mas será que, vamos olhar nessa outra visão, nessa outra perspectiva, será que atendendo aí, né, aí onde se amplia mais a discussão sobre a vontade geral, não é a união simplesmente de vontades particulares, mas sim, pode haver discordância, pode haver atrito ali, sim, claro, né? Mas não por ela ser unânime, né? Não por ela ser unânime. Entenderam? É mais um consenso em prol, é claro, do bem comum. E insisto, essa vontade geral, a vontade da maioria, que gera o consenso, pode assim haver pode assim colapsar, né? Entrar assim em colapso, ou haver um curto-circuito ali e acabar no que, enfim, em momentos históricos como, por exemplo, a Rússia e o Oriente, né? Direitos naturais, direitos civis, Rousseau também vai falar dessa questão do justnaturalismo, não com esses termos, mas sempre com direitos naturais, direitos civis, direitos naturais que é oriundo da própria natureza, estão aí, e não através de um ente superior, nós já falamos sobre isso, né, mas direitos civis, claro, direitos positivos, e os dois têm que dialogar entre si, né? Um naturalista não pode, né, a questão do bom selvagem, né, nós falamos brevemente na aula anterior, questão do bom selvagem, que inspirou até José de Alencar, né, a questão do movimento indianista no Brasil, né, o bom selvagem, para Rousseau, tem que haver esse respeito, né, não com, vamos dizer assim, com a liberdade, e aí, claro, o bom selvagem vai inspirar os direitos naturais, está lá a questão da sua liberdade, da sua vida, né, o respeito a esses direitos tem que haver. E correspondência, é claro, com a criação de direitos civis. Tem que também respeitar os direitos naturais ao serem criados. A corrupção humana dá-se para Rousseau num segundo momento, ou seja, a partir de quando a sociedade se constitui e o homem deixa sua solidão, né, e deixa sua solidão natural. Formado todo, ninguém tem direito sobre ninguém, senão o Estado sobre seus membros. Entretanto, ainda este poder que o Estado passa a ter, né, no questão do contrato social, né, passa a ter sobre os particulares, é limitado, calculado, mensurável, e não ilimitado, incalculável e imensurável. O Estado para Hobbes é tudo isso aqui, né? É tudo isso, o Estado para Hobbes, ou seja, é incalculável, imensurável, ele pode fazer o que quiser o Estado, porque o Estado é soberano, o Estado é absoluto. Já para Rousseau, não, o Estado tem limites, ele não pode fazer o que quiser. Tem limites, ele tem que respeitar ali os seus cidadãos, ele tem que respeitar o contrato, ele tem que respeitar o direito natural, o direito à vida, o direito à liberdade. É claro que, evidentemente, e no sentido, assim, para ver essa comparação, e também vocês entenderem, entre Hobbes e Rousseau. Entram em atrito esses dois sistemas, o sistema absoluto e, claro, a democracia aqui, russoniana, tá? Então, muitos falam dessa frase, né, que Rousseau menciona, essa interpretação, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mas não se sabe mais do que isso, né? Se pedir para interpretar, vira apenas uma lacrada no status, em redes sociais. O nome nasce bom e a sociedade o corrompe. Sim, mas o que é esse corromper? Né? O que é esse corromper? Rousseau tem um contexto, né? Ou seja, ele está falando ali do homem natural, do índio, né? Do nativo, que está ali. E se deixou corromper mesmo, né? Pela cultura do Ocidente. Perdeu, de certo modo, a sua, não vou dizer cultura, né? Não perdeu a cultura, mas as suas particularidades, teve que vestir roupa, teve que, né, pensar em acumular bens agora, não tinha essa ideia, tinha uma vida ali em total sintonia, né, com a natureza. E por isso que Rousseau vai falar, o homem nasce bom. Olha, veja os índios têm a cultura deles, né, se são canibais ou não, isso faz parte da cultura deles, tá? Da tradição deles. E o homem ocidental chegou com a sua ideia, né, estuprando a cultura do outro, aniquilando, né, ceifando, assim, os seus hábitos, os seus costumes, e ele se corrompeu, né, e infelizmente é isso, né, ele se corrompeu, tá?
Então, Rousseau é o último, já daqui a pouco, né, 10h10, no nosso horário, estou sendo bem cartesiano agora, porque para a gente concluir esse conteúdo, tá? Obrigado pela compreensão do que vocês estão aí ainda aguardando. Rousseau é o último grande justnaturalista, né, desta época. Ele sempre vai, né, a predominância entre direito natural e direito civil. O direito civil sempre tem que respeitar o direito natural, e daqui para frente vamos ver sempre o positivismo imperando, né? E aí, claro, a figura de Hans Kelsen, grande justo positivista, defende que o direito civil, ou seja, o direito positivo que está na lei, tem que imperar. Para ele, essas interferências maculam o direito. E isto é Hans Kelsen. Tá? Mas, voltando para Rousseau, sendo sua noção de direitos naturais inspirada na Revolução, nas ideias da Revolução Francesa e da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. A vontade geral é uma vontade de pactuar e de formar uma sociedade que saiba preservar direitos e liberdades inatas do homem, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de falar, liberdade de discordar, né? Isso é um direito natural do homem, para Rousseau, que são inalienáveis. Isso vocês também vão encontrar na Constituição. Seu justnaturalismo reside no fato de que realmente o conteúdo dos direitos civis já vem previamente definido pelo contrato, que se lastreia na vontade geral. O justnaturalismo reside no fato de que realmente o conteúdo dos direitos positivados já estão expressos no contrato social. O fundamento de toda lei deve ser a noção de justiça, imanente ao pacto, ao contrato. E a priori, é claro, isso vem antes de uma convenção humana, independentemente da Constituição, independentemente de um contrato, e isto, a questão da noção dos direitos naturais, vem antes. Por que existem direitos naturais? Pelo simples fato de existir seres humanos, né, direito à vida, à liberdade, antes mesmo da criação de leis, já existiam esses direitos. Bem, e aqui nós temos a Revolução Francesa, né, vocês podem buscar a Declaração Universal do Homem e do Cidadão desse período, tá bom? É muito importante a história, e claro, a nossa Constituição vai falar também, né? Não somente, isso aqui são trechos da Constituição, da Declaração, né? Os homens nascem e são livres, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções, e isso nós temos também, por isso que eu coloquei aqui a imagem, nós temos também isto expresso, não dessa forma, mas vocês podem buscar na internet a semelhança, isso aí é a importância da atividade que nós temos, né? A importância da... Professor, eu posso utilizar trechos da Declaração Universal do Homem e do Cidadão? Pode, não tem problema, você pode utilizar para, assim, linkar, né, dialogar, ter um diálogo com a Constituição. A Constituição tem um texto mais moderno, é claro, mas vocês podem perceber que na Constituição também são livres e iguais, né? Direitos, distinção, as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, né? Enfim, o princípio da toda soberania reside essencialmente na nação, no povo. A liberdade consiste em poder fazer tudo e que não prejudique o próximo, né? Liberdade é isso, fazer tudo que não prejudique o próximo. Olha que definição bonita, que está também na Constituição. As pessoas confundem liberdade com libertinagem. Eu posso fazer tudo. Tá, não pode andar sem máscara. Você está com Covid, você pode andar sem máscara, mas você está prejudicando o outro. Isso é crime no Código Penal. Independentemente de ser crime ou não, você está prejudicando o outro. Tá? Então, eu não posso dizer para as pessoas ficarem em casa. Claro que você pode. Você deve ficar em casa. Se puder, você deve ficar em casa. Senão, você tem que manter distanciamento. Então, muito, às vezes, complexo entendemos certos posicionamentos que, em nome da minha liberdade, e aí o Rousseau é contrário a isso. Então, a vontade geral é importante nesse sentido. Então, quer dizer que, em nome da minha liberdade, da minha particularidade, da minha vontade, eu tenho que matar as outras pessoas, eu tenho que colocar as outras pessoas em risco. Não. O que devemos pensar com relação a Rousseau? Então, se nós estamos num momento delicado da sociedade, então, eu vou abdicar da minha vontade de sair de casa, enfim, independentemente de ter pego ou não o Covid, para preservar a vida das outras pessoas. O consenso é isso. Nosso consenso maior, é claro, que é a Constituição. E na Constituição, a liberdade, desde que eu não prejudique o outro.
né? Pessoas, às vezes, não entendem essa insanidade que é bater palma para ditadores, ou até mesmo para a própria ditadura, e na rua implorar por ditadura. A primeira coisa que a ditadura iria fazer era sentar o cacete nas pessoas que estão ali em manifestação, porque ditadura é ditadura. Por aí você tira a Coreia do Norte, é uma ditadura. Não importa se é comunista, se é de direita, não importa, ditadura é ditadura. Ditadura é... Olha o exemplo da China. Lá é uma espécie, é a democracia, sim, mas só tem um partido, né? Nem toda democracia pode se haver essa ideia de república, melhor dizendo, pode haver essa ideia de liberdade, né, de poder fazer e opinar. Que no Brasil, se esse comportamento que os brasileiros têm fosse na China, nossa, teria muita assim, gente preso. Teria muita gente presa, porque lá não se admite isso, né? E nós temos que aprender com os orientais o respeito pelo bem comum, pela coletividade, né? Aqui nós não temos respeito. Muita gente fala em empatia, mas não sabe o que é empatia, né? Não sabe, é na prática isso, tá? Então, ser a favor, por exemplo, atirar, nossa, eu fiquei estarrecido, meu Deus, pegar uma 12, ou enfim, espingarda e atirar contra o STF, contra o Supremo, meu Deus, olha só que absurdo isso, cara. Eu estou atirando contra os ministros, a Suprema Corte Brasileira, os homens que ali decidem, que fazem justiça, que, sabe, interpretam a Constituição, que olham para as pessoas e mudam leis também, assim, no sentido, interpretam leis, numa perspectiva de melhorar para o povo. Ano passado, por exemplo, só para dar um exemplo, que o STF tem muita importância para nós. Antigamente, né, e aí tem uma portaria da Anvisa, do século passado, que dizia que homossexuais não podiam doar sangue, tinha que passar por um período de quarentena sexual para poder doar sangue. E o STF, ano passado, disse, não, pode sim doar sangue. Qual o problema de doar sangue? Tem pessoas, já foi comprovado isso, que pessoas heterossexuais têm a mesma propensão de contrair AIDS do que um homossexual. E hoje, pesquisa também aponta que a maior parte da população né, de pessoas que são soropositivos, não gays, lésbicas e trans e nada disso. Né? Então, olha só que beleza que eles fizeram. O STF, não, então o homossexual pode doar sangue, são seres humanos como qualquer outro. Entende? E aí a mentalidade mudou, né? Sabe? Então, é algo que não dá para entender por que essas pessoas reivindicam a ditadura, que é um período tão sombrio. Pergunte os avós de vocês, perguntem se eles podiam respirar em paz. Não, era parado, era toda hora um medo, né, de ser assediado ou assediada. Né? Uma música não podia ouvir em paz, filme não podia ver em paz, assistir em paz. Netflix vai acabar se tiver ditadura. Ditadura é ditadura. Então não tem... É contra a Constituição. E aí tem pessoas que levantam essa bandeira. Peraí, você é a favor da ditadura, mas quem está dando essa liberdade para falar? É a democracia. A democracia dá essa liberdade para você falar que é a favor da ditadura, por exemplo. Indo contra a própria democracia, olha só. Aí você entra em contradição. Não vamos deixar de discursos apaixonados e centrar na Constituição. Vamos lá, vamos ver o que a Constituição fala. Vocês têm que fazer isso, né? Por mais que nós temos, né, emoção e tal, mas o que a Constituição fala? O que a lei fala? Tem que sempre, né, olhar com bom senso, com racionalidade, para não cometer, enfim, injustiças, até mesmo com os ministros, com os juízes, magistrados, enfim, né? Bem, e é claro, são partes, né, eu coloquei a Constituição aqui para vocês lembrarem, né, sempre à luz da Constituição vocês devem ler a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bem, encerrando, eu sei que já estou ultrapassando o horário, agradeço a compreensão de vocês. Temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que hoje é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas em 1789, né, Declaração Universal do Homem e do Cidadão. Direitos naturais, educação, aqui é apenas uma sinopse, né, falando de direitos naturais. Quais são? Liberdade, propriedade e
igualdade e segurança. Claro, o povo tem direito à revolta, sim, a soberania reside no povo, a educação, direito de todos e todas, é claro. Muito bonita essa imagem, eu gosto muito dessa imagem, né? Que a justiça, o povo ali está. É bem Rousseau essa imagem, né? Ou seja, o povo que de certo modo, o elegeu, mas você não pode fazer o que quiser. Nós temos aqui também a voz, né? E vez para poder decidir e tal, né? Então, a democracia rousseauiana tem essa pegada do direito, democracia direta, né? Na Constituição temos também uma vamos dizer assim, um artigo que fala sobre democracia direta, né? Democracia direta. Temos três aspectos ali da Constituição, características que representam a democracia direta. E aí vocês vão ter que pesquisar, não vou dizer, porque fica fácil. E aí vai acabar esse brilho da atividade, né? Quero ver a criatividade, a capacidade reflexiva, e vocês olharem a Constituição e observarem onde na Constituição ali tem dizendo com relação à própria democracia direta, né? E vou dar uma dica, né? Tem a ver com plebiscito, tem a ver com referendo, que no Brasil já, o Januário, se eu não me engano, já até participou de um, né, Januário? Referendo, iniciativa popular, isso é bem, né, característico de uma democracia direta, né? E qual artigo vocês devem observar qual artigo para poder linkar, tá bom? Bem, nenhuma ideologia religiosa mistura-se ou deve misturar-se aos deveres do cidadão. Então, é nesse aspecto aí que o Estado laico começa a surgir, né? Sei que todos têm um credo, né? Entendo, mas tentem, quando vocês estiverem estudando, não misturar, não ficar, enfim, presos a uma ideia, né? Fixa e sempre dilatar a sua reflexão para, assim, poder raciocinar com mais liberdade, né? Quando se prende a dogmas, a certas ideologias, costuma-se restringir um pouco da reflexão. De fato, as leis são feitas para o legislador, pelo legislador, ou seja, a Assembleia Nacional, mas o poder de digitar as normas remonta à ideia de pacto, ou seja, o único soberano é o povo. O único, para Rousseau, o único soberano é o povo. Olha só que interessante. Todo poder emana do povo. Isso está presente na Constituição também, né? Também. E, claro, uma mulher, né, a Thaís, não sei se foi a Thaís ou a Kemily, que falou sobre as mulheres, né, filósofas. Temos aqui a Olympe de Gouges, que vai falar, uma dramaturga e ativista política, enfrenta essa ideia de direito do homem e do cidadão, e coloca também, né, e disponibiliza o direito da mulher e da cidadã em 1991. Em 1991, partiu de Paris a Versalhes, obrigando a que a família real retornasse a Paris e a queda da Bastilha não tenha garantido maiores direitos às mulheres, né, que ficaram reféns, as mulheres ficaram reféns dos direitos do homem e do cidadão, ninguém se preocupando assim e tendo a sensibilidade de olhar assim para as mulheres da época, né? Foi muito criticado, foi perseguida por isso, né? E claro, era tolerável uma mulher ter essa postura, né, de ser feminista nessa época, né? De ser feminista, ou até mesmo de lutar pelos seus direitos nessa época, né? Bem, quais são os direitos que Olympe de Gouges ela vai prever na Constituição? Na Declaração, por exemplo, de 89, temos os homens nascem livres, e aí nós já vimos. Artigo 1º, a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos que os homens, dos homens, ou seja, nasce livre. A distinção social só podem ser baseadas no interesse comum. E aí ele muda o texto, de fato, para mulheres, né? Tem os mesmos direitos dos homens. E direito de falar, direito de estudar, direito de pensar contrário, direito de protestar quando o marido fala alto também, direito de falar alto também, né? Isso é mulher, por que não? Né? Por que só o homem tem direito de, né, falar? Não, tem direito sim de protestar quando ela quiser, tá? Não vai ouvir tanto isso, tá? Brincadeira, tem sim direito, tá? O objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis da mulher e do homem. Então, ela moderniza mais ainda, né? Olympe de Gouges, ela realmente é uma mulher à frente do seu tempo, e, de fato, ela ficou para a história, um dos ícones, e, de fato,
sozinha ali, né, bradando, falando. Não foi aprovada pela Assembleia Constituinte e Olip, ela foi guilhotinada, né, por ordem de Robespierre em 1793. Infelizmente, ela morreu em nome da causa, né? Ela não afastou, não para trás, nem para pegar impulso, né? Ela, de fato, ela não se arrependeu, não protestou contrariamente às ideias que ela tinha propostas, né? Assim, as ideias propostas na Declaração da Mulher. E, claro, ela foi punida, né? Por Robespierre. Então, mais uma vez, agradeço imensamente vocês terem ficado até o final. Temos aí uma representante, um início, assim, né, da ideia da feminização, né, do direito, colocar a mulher como também centro, não somente o homem, né, não somente o homem, e claro, Olympe é uma mártire desse movimento que tenta lutar por direitos, tanto das mulheres, em todas as suas, vamos dizer assim, seja branca, seja negra, seja empresária, seja doméstica, a mulher é mulher em qualquer lugar e ela pode estar onde quiser. É isso? Ok? Então, agradeço mais uma vez. Nunca, olha só, recorde, 10 e 20, 19, né? Nunca fui até esse horário. Obrigado, viu, pessoal? E quem quiser falar alguma coisa, pode falar, não tem problema, a gente ouve. Dúvidas, críticas? Não, só uma boa noite mesmo. Também boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso a vocês. Bom descanso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Final de semana, não tem problema. A gente aqui está aberto para conversar. Pois não. Professor, só me tira uma dúvida que eu fiquei curioso. Essa história aí de padre, por que você não foi? De novo? Eu fiquei curioso. Eu não vi, eu não prestei atenção. Não ouviu, né? É que eu não prestei atenção, não. Não, justamente, eu não fui padre, né, por uma questão, não por causa de mulher nem nada disso, né, por um desejo carnal, né, e tal, não, por uma paixão arrebatadora, nada a ver. Eu não fui padre justamente por, né, não ser minha vocação era ajudar minha mãe, minha família, formar meus irmãos, e eu concretizei boa parte, né, desse sonho, e, né, fui para Bom Jesus, para Teresina, em Anápolis, e resolvi, não tinha sentido continuar ali, porque todo mundo que vinha a me perguntar, né, por que você quer ser padre? Meus colegas falavam, eu tenho vocação, eu quero seguir a carreira, eu quero arrebatar corações para a Grey, né, para a igreja, e não tinha nada disso, vinham para mim, eu era sincero, menino de 16 anos, por que você quer ser padre? Eu quero ajudar minha mãe, e todos achavam estranho isso, né, é uma resposta que ninguém espera, ajudar a mãe, ajudar a família, então você não quer ser padre. Todo mundo combatia mesmo. Todo mundo falava, não, então você não quer ser padre, você quer ajudar a sua mãe. Isso você pode fazer sem trabalhar, trabalhando em outro lugar que não seja aqui na igreja e tal. E é isso, né? É uma vocação também, lecionar é uma vocação, ajudar a família também é uma vocação, e eu decidi que, de fato, queria ajudar e sair da igreja. Sair da igreja, não. Abandonei a ideia, né? Professor, agora o senhor, por favor, põe essa questão na prova, tá? Tá bom. Todo mundo vai acertar, né? Kainan, então vai ficar beleza, hein, Kainan? Vai acertar em cheio. Pois não, pode falar, pode perguntar. Não, é só complementando sua resposta aí, é porque também é uma questão de renúncia, né? Ir pro Também, né? trabalho. Isso. É muito. Realmente você se esquece principalmente da família e tem que se abdicar aos preceitos lá canônicos. Verdade. Então, é isso, né? Obrigado pelas contribuições de vocês. Qualquer coisa pode mandar mensagem em caso de dúvida. Eu sei que a atividade é um pouco complexa, mas tentem se desafiar, né? Tentem se desafiar para que vocês possam ter essa experiência, né? De fato, da escrita. Quer falar, Kainan? Eu queria perguntar uma coisa aqui sobre o livro. Sobre o Rousseau, por favor. É isso. Tá. Aqui na... Peraí, deixa eu ver aqui qual é a página. Acho que é a página 20.
20, pelo menos aqui no leitor de PDF, diz que é a página 20. Rousseau fala que república é todo o Estado regido por leis, independentemente da forma de administração que ele possa ter. No caso, isso seria como se fosse hoje um Estado de direito. Basicamente isso, essa é a analogia. Sim, sim, pode-se ter, mas esse Estado de Direito aí já vai surgir um pouco depois, né? Quando fala o Estado democrático de direito, é para reforçar, de fato, as ideias constitucionais presentes na Constituição, né? Que estão ali, princípios pétreos, cláusula pétreas. E sim, né? O mais, como nós colocamos ali, Rousseau fala do Estado, mas que o Estado não tem poder soberano, né? Absoluto. Sempre tem que ouvir ali a população. Isso que eu acho bonito, né? Que a nossa Constituição também tem muito isso. Né? O Estado em si não pode fazer o que quiser. Ele tem que ouvir, tem que atender ali também as demandas sociais. Ele tem sempre ali, de fato, observar. Mas você tem toda a razão, sim, sim. É o Estado democrático, é claro que ouvindo, a soberania emana do povo, né? E claro, do povo. Né? Mas eu quero ver, eu estou desafiando vocês, eu quero ver quais são as diferenças, quais são as aproximações de Rousseau, democracia proposta por Rousseau, e, claro, a democracia atual, a Constituição. Qual é se tem diferenças, se tem aproximações, quero ver isso dia 23, tá? Vale 4 pontos. 11h55. Espero muito que o senhor literalmente dê os 4 pontos. Claro. Não, dê os 4 pontos se tiver bem feita, né? Gravei essa parte que o senhor falou muito empolgado, é claro. Isso mesmo, isso mesmo. Tá bom? Os 4 é o teto. Tá bom, é 10, né? Tá. Eu não aceito menos que 4, já digo logo. Não sou obrigada. E se tiver muito bem feita mesmo, eu posso, assim, dar um chorinho, dá né? até Sério. 5, né? Claro, claro. É uma atividade que requer esforço. Não é um questionário. Botar 4 pontos para um questionário de marcar. Ah, pelo amor de Deus, você vai na internet, vê a resposta e marca lá. Né? Isso não dá, né? Então, pega do colega, me dá aí a resposta. E aí, o 4 pontos não foi assim tão. Não deu para perceber a criticidade de vocês. Tá certo, pessoal? Então, um bom descanso para vocês. Quem for ainda fazer a sua refeição da noite, um bom lanche, enfim, um bom jantar para vocês. E é o meu caso também, tá bom? Boa noite, professor. Até mais, gente. Boa noite, professor. Até. Boa noite, boa noite.